Então, Ana, o tema hoje, eu tenho feito algumas lives falando sobre essa questão do piloto automático, ou seja, que eu já vou explicar, que fala um pouco desses processos que a gente faz de forma inconsciente e a gente muitas vezes não se dá conta. E eu fiz esse mês falando sobre isso nos relacionamentos, né, afetivos, amorosos, então eu falei bastante sobre isso nas lives anteriores. E hoje eu quis trazer um pouco sobre o trabalho, para mudar um pouco a temática, embora o conteúdo, né, a origem das nossas questões, elas são as mesmas e elas afetam em várias áreas da nossa vida. Então a origem delas sempre sai do mesmo lugar, digamos assim, né? E elas nos afetam aí de diferentes maneiras. Algumas pessoas elas vão mais para a questão do trabalho em algumas áreas, né? Então às vezes eu tenho algum trauma, algum padrão e isso fica muito evidente no trabalho, às vezes fica muito evidente no relacionamento ou nos dois. Então às vezes afeta no relacionamento, no trabalho e hoje em dia, assim, com a minha experiência de vida e com a minha experiência nos atendimentos também, eu entendo que uma coisa leva a outra. Então, se você também não está bem na sua vida amorosa, seja com num relacionamento, ou você com você, isso também gera uma certa dificuldade no trabalho. Então, isso tá totalmente ligado, né? Thalita, boa noite. Thalita, faz tempo que eu não vejo a Thalita nas lives, né, Thalita? Mas vamos lá. Sabe uma coisa que veio na minha cabeça? Eu sempre preparo, eu falei isso na semana passada, mas é muito engraçado isso, porque eu sempre preparo, obviamente, os temas, né, do que a gente vai falar, só que eu estou aprendendo a também escutar o que de repente a gente precisa ouvir, né? Eu preciso aprender e a gente precisa ouvir, né? Isso sempre cabe para mim em primeiro lugar, né? Oi, Ivan, boa noite. Isso sempre cabe para mim em primeiro lugar. Eu acho que se eu não aplico isso ou se eu não estou tentando me desenvolver, olhar para isso não faz sentido, né? Não ressoa. E, consequentemente, é para todos, né? Então, a gente também tem uma ferramenta aqui, a gente ajuda, a gente está ligado, todo mundo está conectado, né? Eu falei desse negócio de relacionamento versus trabalho e como isso se conecta, né? Eu estou fazendo um curso e ela falou o seguinte, né? É um curso da Escola da Liberdade que faz um estudo daquele livro, Um Curso em Milagres. Eu não sei se vocês conhecem. Não é o tema de hoje, mas é só uma coisa que ela me falou, né, ali no curso, baseado nesse livro, que eu acho bem interessante em relação ao relacionamento em geral. E como eu estava falando, isso afeta no trabalho. Quando a gente tem duas pessoas se relacionando, né, isso para qualquer relacionamento, tá? Relacionamento afetivo, uma sociedade, duas pessoas se juntam. Nós todos, né, nós viemos ao mundo, e eu já falei isso outras vezes, né, de forma abundante, então a gente está aberto aí e a gente está conectado com a abundância, que é a nossa fonte de vida inicial, é como a gente vem no mundo. Porém, né, uma série de situações vão acontecendo que já vem ali do meu sistema familiar, ou algum trauma que eu passei, então algumas situações vão sendo colocadas na nossa mente. E isso vai gerando em cada um de nós, né, uma série de crenças que todo mundo fala. E a gente começa a olhar o mundo baseado nessas crenças. Quando a gente se relaciona com alguém, é como se as duas pessoas se relacionassem também com as crenças. Só que geralmente a crença que é predominante, então por isso é importante uma boa parceria, seja ela qual for, afetiva ou não. Você vai juntar a crença uma com a outra. Então vamos supor que é um relacionamento afetivo. Você é super próspero, não tem questões ali com prosperidade financeira, por exemplo. Só que seu parceiro, sua parceira tem. Então tem uma questão de escassez, seu parceiro tem uma questão de escassez. Se se juntam, uma crença vai predominar a outra. E a gente sabe aí pelo mundo, né, que a gente vive, que geralmente a crença negativa vai predominar. Então muitas vezes você tinha uma boa relação com o dinheiro e aí você se associa com alguém que tem uma dificuldade com o dinheiro, vive na escassez, e você que não tinha questões com isso, começa a se ver numa situação, um medo, algo assim que vem em você que na verdade não é seu, é dessa parceria, dessa junção da parceria. Achei bem interessante, é polêmico, mas bem interessante. Então as nossas associações consequentemente afetam em outras relações, é isso que eu quero dizer. Então afeta no dinheiro e afeta no trabalho. Então por isso que a gente vai falar sobre uma live complementa a outra, por isso que a gente vai falar também agora sobre trabalho. Só uma introdução que
Tinha e não tinha a ver com o tema, né? Mas deixa eu dar uma olhada nas cartinhas, que eu não olhei ainda. Primeiro da constelação, ó. Fala o seguinte: eu reconheço o quanto você foi importante pra mim. O que será essa frase, hein? Será que tem a ver? Eu acho que eu sei. Essa daqui do oráculo, ó. Toda semente precisa ser regada, assim como toda planta precisa ser adubada, mas também podada. Alguns cortes implicam grandes ganhos. Caramba, hein? Essa veio assim, ó. Pá! Muitas vezes a gente precisa, nessa carta, né? A gente precisa olhar com gratidão as experiências que a gente teve. Seja ela quais forem, sejam elas quais forem. Então, se a gente está falando de trabalho, então é importante a gente olhar para a nossa história, entender as nossas dinâmicas, o que a gente vivenciou nos trabalhos anteriores, nas empresas que a gente teve, com os gestores que a gente teve. E fazer esse reconhecimento, que muitas vezes não é fácil, é bem importante para a gente seguir. Eu me conectei com essa carta, inclusive, no final a gente vai fazer um movimento no campo que tem a ver com isso. Por isso que eu falei, eu acho que eu sei. Era uma coisa que eu estava pensando em fazer e ver essa carta. Então fica até o final para a gente... Eu vou colocar algumas coisas no campo e você vai se conectar com ela. E aí você depois vai... Né, cada um vai ter uma experiência, mas a gente vai usar o campo hoje e usar essa ressonância que existe dentro do campo. A outra fala sobre cortes, né? Muitas vezes a gente está ali preso em alguma situação e a gente não consegue seguir. E ali fala que a gente tem... É como se fosse uma planta, né? Então, a semente vai crescendo as plantas. Se ela cresce demais, de repente ela vai invadir um espaço que não é necessário. E para ela crescer bem, ela precisa ser cortada, né? Ela precisa ser podada também. Então, para ela poder, de repente, subir. Talvez ela cresça para o lado, tem algum obstáculo, ela não consegue ir adiante. Então, às vezes, a gente precisa cortar algumas coisas na nossa vida para que a gente possa seguir. E, às vezes, a gente corta, mas a gente ainda está preso em alguma situação, que também tem a ver com o que a gente vai falar, tá? Interessante, já começou bem aqui o negócio. Interessante. Só para a gente contextualizar, né, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Oliveira, eu sou terapeuta, né, consultor, então terapeuta trabalhando com pessoas, né, no desenvolvimento humano, pessoa física, e consultor quando eu trabalho com empresas. Já que a gente está falando de trabalho, né, eu já contei isso diversas vezes, mas eu vim do mundo corporativo, eu fiz uma transição de carreira, então eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo, fiz uma transição de carreira para o mundo empreendedor. E o que eu mais me identifiquei foram com as terapias, né? Com esse trabalho que eu faço hoje. A gente vai, obviamente, melhorando ele, se adaptando, mas eu trabalho hoje com isso. Mas a gente é uma coisa só, né? Então, se a gente tem o reconhecimento, a gente tem algo lá de trás que a gente traz para o que a gente faz hoje. Então, eu sou muito grato nesse sentido, né? Tudo isso, tudo que eu sou hoje também está relacionado com as experiências que eu vivi. Geralmente eu não faço essa introdução ali de trabalho, mas tem a ver com o que a gente vai falar sobre piloto automático no trabalho. E eu trago esse conceito do piloto automático para a constelação, porque esse conceito, se vocês quiserem ver no detalhe, eu falei sobre isso nas lives anteriores, mas eu vou fazer um resumo desse piloto automático. Então esse piloto automático é o seguinte, né? O processo que a gente tem no cérebro que funciona de modo automático é uma ferramenta, né? O cérebro tem essa capacidade, melhor dizendo, de fazer, quando você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele vai utilizando esse modo automático para você seguir. E muitas delas você faz e você às vezes nem se dá conta. Quantas vezes a gente está... E às vezes a gente precisa mesmo, né? Então você está dirigindo, ou você está fazendo alguma atividade manual, que você tem que pegar uma coisa... Né? Então aqui, por exemplo, eu estou fazendo live, mas obviamente está acontecendo algumas coisas aqui em volta, que eu tenho capacidade de saber o que está acontecendo, mas eu também estou focado aqui. Isso é um modo de piloto automático. Porém, muitas coisas eu não estou tendo plena consciência, ou seja, está acontecendo lá fora, eu sei que está acontecendo, mas eu não tenho plena consciência de que elas estão acontecendo e que elas podem me afetar. Então, às vezes está acontecendo alguma coisa lá fora, eu estou fazendo aqui a live, pode ser que, vamos supor, né, entra alguém aqui, então, ou está querendo entrar. Eu não estou tendo essa consciência porque eu estou focado aqui. Mas às vezes eu vejo mexendo lá e isso pode me afetar. Então, quando eu trago esse conceito do piloto automático, é baseado nisso. Quantos processos e quantas coisas a gente está vivendo na nossa vida no piloto automático? Não só nas ações, né? De viver assim de forma automática, porque a gente tem muito estímulo. Mas quanta coisa a gente não vive ainda, que está ali no processo inconsciente, me afeta.
mas eu ainda estou no processo inconsciente. Quanta coisa que eu ainda preciso ter consciência plena e eu não tenho. A gente que está aqui nesse universo, né, de autodesenvolvimento, de terapia, a gente tem um pouco de noção disso, né? Então a gente está ali tentando entender muita coisa, né? Tentando, opa, isso aqui está acontecendo. Então a gente tem esse lugar, mas muita coisa a gente nem tem consciência ainda. Está acontecendo, a nossa vida está lá. Às vezes você sente um vazio, você sente às vezes uma tristeza, uma ansiedade, que você não sabe de onde vem, e muitas vezes esse é o convite que aquele sintoma está fazendo para você. Então, muitos dos sintomas que a gente vive hoje são processos inconscientes que a vida está convidando, né, te fazendo um convite para olhar para isso. Então, esses são muitos dos processos inconscientes. Eu falando, né, da intuição, vou fazer de trás para frente. Então, muitas vezes, o que talvez, pensa aí, e se quiser escrever, me fala, me coloca aqui no comentário, o que você entende pensando nessa questão de trabalho. Quando eu falo trabalho, é trabalho, profissão, o que você faz hoje em termos de trabalho, né? A sua ação no servir, né? O seu trabalho, que pode se conectar no piloto automático. O que você entende que pode se conectar nesse piloto automático? Eu fiz algumas anotações aqui do que eu vejo muitos comportamentos e sintomas que estão fazendo com que você talvez esteja no piloto automático, que eu esteja no piloto automático nas nossas relações de trabalho e na nossa ação de trabalho. Mas vai escrevendo aí, vai pensando ou escrevendo aí. E eu vou colocar uma questão do piloto automático, da onde que vem, né? Pensa em algumas dinâmicas importantes. Então, eu trabalho com a constelação sistêmica, então constelação familiar, né, e constelação organizacional. O que eu tenho aprendido em relação às nossas, né, esse piloto automático, né, esse processo inconsciente que a gente tem, de onde que vem? Vocês vão pensando no sintoma, eu já vou falar, mas vamos contextualizar, de onde que vem isso? Então, primeiro, a gente vem para a vida, como eu falei, né, a gente está conectado plenamente na abundância, no amor, e a gente se desconecta disso, né, depois de algum tempo. Por que será? Porque a gente já vem com uma carga anterior. Então, o que a constelação nos mostra, né? Esse estudo que foi feito pelo Bert Hellinger, esse fenômeno que ele analisou padrões inconscientes, né? Então, comportamentos, padrões, comportamentos em geral, né? Dinâmicas da minha família, eu já venho conectado com ela. Então, eu já começo a receber alguma informação que vem só de eu pertencer àquele sistema. Então, só você aí na sua família, eu na minha família, só de pertencer, a gente já se conecta com algum padrão aí. Isso a gente já está um pouco, entre aspas, cansado de saber, mas é uma ferramenta importante para a gente saber. Essa é uma das coisas que eu classifico. Eu vou classificar em 3 principais, eu acho que isso é 3. A primeira são os padrões comportamentais, que eu faço parte daquela família, eu carrego aquele comportamento, a gente já vai falar nos sintomas, e dinâmicas que eu vivenciei. Então, algumas dinâmicas que já fazem parte aí da minha família, né, dinâmicas que aconteceram na minha família, eu também me identifico. Eu já vou explicar no detalhe isso aí, tá? Segura aí. Outra coisa que conecta e tem a ver aí com o piloto automático que eu posso estar no trabalho. Alguns traumas que eu me conecto. Então, traumas justamente na infância, né, na minha criação, como eu recebi dos meus pais muita coisa, né? O que eu via, o que eu aprendi, né? Eu me identifico muitas vezes nesses traumas. Então, como que era o tratamento do meu pai comigo? Como que, por exemplo, né, trazendo aqui do trabalho, só uma dinâmica rápida, né? Como que seu pai lidava com o trabalho dele? Como que ele era no trabalho? Ou sua mãe no trabalho? Seu pai, ele tinha uma relação com o dinheiro de qual forma, né? Como que ele lidava isso com você? Era daquele que duro, né, em relação a isso? Tinha uma escassez que você já conseguia ter essa percepção? Ou sua mãe, né? Sua mãe, vamos pensar nas gerações anteriores, né, das nossas mães e avós. Muitas queriam trabalhar fora, não podiam trabalhar. Como que era a dinâmica na sua família? A mulher trabalhava fora, não trabalhava fora? Como que sua mãe te ensinou essas dinâmicas de aprendizado ali, de trabalho? O que ela passou para você nesse aprendizado? Talvez sua mãe trabalhando em casa, porque hoje a gente sabe que é um trabalho muito pesado, por sinal. Como que ela reagia em relação a você? Como que era a sua participação na dinâmica?
Então, ou como ela te tratava, né? Como seu pai te tratava. Muitas formas que a gente recebe de tratamento da vida, elas estão totalmente ligadas nesses traumas, né? Então, muita coisa que eu tenho recebido da vida, das outras pessoas, tratamentos que eu recebo estão identificados nesses traumas, né? Como eu fui tratado pelos meus pais, muitas vezes eu vou encontrar essas pessoas lá no meu trabalho, por exemplo, tá? E o terceiro, que eu costumo falar, são as próprias experiências que a gente tem de trabalho. A gente vai para o mercado de trabalho, né? Na verdade, a gente já começa tendo isso um pouco na escola. Então, a gente tem alguns aprendizados na escola. Depois você vai indo para o trabalho. Muitas dinâmicas estão conectadas a esse padrão familiar e aos traumas. E eu vou vivenciando essas dinâmicas no trabalho, né? Nas relações de trabalho, seja que trabalho for, se você foi empregado, se você foi empreendedor, se você foi autônomo, o que você começou a fazer. E muitas dessas situações que você vivenciou no seu trabalho também causam trauma em você. E muitas vezes o que você passou lá atrás também te conecta com o que você vive hoje. Então, muitos padrões de comportamento ou piloto automático que você vive hoje também pode se conectar com essas vivências que você teve nos seus trabalhos anteriores. Essas vivências podem ser diversas, tá? Você pode ter tido um chefe muito difícil, você pode ter tido uma demissão onde você se sentiu injustiçado, você pode ter visto muitos comportamentos do seu chefe, ou da sua chefe, ou dos colegas de trabalho, muito parecido com seu pai ou com a sua mãe, ou você sentia algumas questões ali muito fortes do trabalho, né? De sensação de não pertencimento, muita coisa por aí, tá? Então, esses três. Então, vamos lembrar. Padrões familiares, traumas e trabalhos anteriores, situações de trabalhos anteriores. Muitas vezes, quando eu vou fazer um atendimento de constelação, né, com algum cliente, ele às vezes comenta, né, ah, meu pai, ou ele mesmo passou, né, nossa, eu era criança, eu tinha que trabalhar, né, porque eu passava fome, então era muito difícil, né, então a pessoa, muitas vezes, ela já nem está numa situação onde ela tenha qualquer escassez, mas só dela falar e o comportamento dela conecta nesse trauma que ela teve quando ela teve que trabalhar quando criança. E às vezes ela ainda está presa um pouco nisso de forma inconsciente, isso fica como se fosse um peso, e toda vez que a pessoa vai se conectar com alguma coisa relacionada àquela dinâmica, que lembre aquela dinâmica, ela tem uma certa dificuldade, porque isso também conecta a gente, né, nas nossas vivências. Existem várias, tá? Mas essas são as principais dentro desse trabalho sistêmico que eu faço. Então, vamos pensar por aí, tá? Coloquei alguns sintomas aqui, ninguém escreveu, né? Estamos pensando sobre isso, não tem problema nenhum, mas vamos colocar aqui uns sintomas que podem ser comportamentos ou sintomas, vai? Do piloto automático no trabalho. Eu coloquei alguns, vamos ver se vocês se conectam com isso. Ó. Excesso de trabalho. Então, muitas vezes você sente que você trabalha muito, você tem uma... Hoje em dia todo mundo trabalha muito, tá? Mas eu também vou falar o que não é piloto automático. Mas vamos supor, tem um excesso, né, de trabalho, tem um negócio ali além que você já sabe que isso está te gerando uma insatisfação, ou você sabe que tinha que mudar, mas algo em você não deixa você mudar isso. Então você sabe que isso está te prejudicando, mas você não consegue sair desse padrão. Ó, a Ana colocou um aqui, ó, não saber dizer não no trabalho e ficar sobrecarregado. Ó, você vê que já linkou com o que eu falei, ó. Excesso de trabalho, isso é que você não consegue falar não. Então, assim, por não conseguir falar não, eu fico com excesso de trabalho. O Marcelo colocou aqui, ó, eu tenho um padrão que se repete na minha vida, que é não trabalhar com a rejeição. Você tenta não... É a rejeição que acontece na dinâmica, que é não trabalhar com a rejeição, você evita que a rejeição fique preso... Ah, tá, entendi. Para não ser rejeitado, eu fico preso... Que também tem a ver, olha só, tem muito a ver com excesso de trabalho com dizer não. E eu acho que a questão de limite e rejeição, medo da rejeição, ela se conecta muito com essa questão de limite. Então, assim, muitas vezes eu vou além do que eu poderia ir, porque a minha função, a minha empresa, né? E aí às vezes eu venho através de um cliente, né? Um cliente vem até mim
e eu faço muito além do que eu deveria fazer mesmo. E aí, por conta dessa questão de medo de não ter de ser rejeitado, ou essa dificuldade de impor limite, ou não saber falar não, e isso sobrecarrega a gente. Em algum lugar a conta não fecha, né? Então em algum lugar isso vai sobrecarregar. Muitas vezes é o corpo que sobrecarrega, né? Seja emocional ou físico. A gente sente no físico, né? Eu fui muito essa pessoa de não saber colocar limite e falar não, e aí meu corpo sentiu. Fui muito nisso. Tem uma outra aqui que eu coloquei, ver se ressoa aí com vocês. Ó. Se sentir preso a algum trabalho, empresa ou situação. O que é isso, né? Então, às vezes eu tô lá num lugar que eu nem tô mais... Não tá fazendo sentido para mim. Ou, de repente, eu tô trabalhando num perfil de empresas. A empresa é minha. É um tipo de serviço que eu tô oferecendo que eu sei que deveria já fazer uma modificação. Só que eu não faço porque eu tenho medo de perder o cliente... Então eu fico preso naquela situação, medo de perder. Então às vezes eu estou preso numa dinâmica que talvez já nem faça tanto sentido. Porque é aquilo, pode ser que eu não esteja consciente mais. Eu esteja inconsciente esse processo, melhor dizendo, mas eu sinto. Então eu falo, cara, não tá bem, tem alguma coisa errada aqui nessa empresa. Não é só cansaço. Porque pode ser um cansaço, né? Eu posso estar tendo dificuldade... Trabalhar por um cansaço, né? Não me alimento direito, no estresse, mas assim, às vezes é mais do que o cansaço. É mais do que o estresse. E eu não consigo sair daquele lugar. Para quem tem empresa, eu coloquei aqui, ó, falta de clientes ou dificuldade de manter. Então a gente tem que olhar, por que o cliente não está vindo, né? O que acontece que esse cliente não vem? E o que me gera quando eu perco o cliente? Qual que é a sensação? Já atendi muita gente que tem problemas de perda de cliente, né? E a pessoa fica ali numa situação... E quando a gente vê, na verdade, a perda é um sintoma atual, né? Porque é normal a gente perder cliente, né? Só que às vezes para a pessoa é tão sofrida aquela perda que eu falo, tem alguma coisa a mais aí. Então pode ser alguma coisa ali, pode ser a rejeição, que eu tenho uma questão ainda para resolver. Pode ser uma perda literal que eu tive do meu pai ou da minha mãe ou de alguém muito próximo. E aí quando eu vou enfrentar qualquer situação de perda, eu tenho muita dificuldade. Isso pode ser também medo de sair, né, do trabalho. Isso está muito ligado com a perda, né? E também com medo de ser demitido, né? Tem gente que a pessoa está bem. E eu tive isso quando eu estava contando, não sei para quem, agora não lembro para quem que eu contei. Quando eu estava no meu... Não era meu primeiro estágio? Acho que era quando eu estava na faculdade, o primeiro estágio quando eu estava na faculdade, eu já tinha trabalhado, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Quando eu estava com 17, eu entrei na faculdade e entrei num estágio, que era no antigo Banespa, né? Porque eu sou, né, já de um tempinho. Depois virou Santander, eu estava lá ainda. Eu lembro que eles contratavam estagiário, eu era estagiário de faculdade, só que eles contratavam estagiário para ficar no call center, né? E nem pode mais isso, mas na época eu ficava, né? Era estagiário que apareceu. Cara, eu atendia 120 ligações em 6 horas. A pessoa que estava contando falou, meu, eu não acredito que você fazia isso. Tipo assim, eu era neurótico, assim, eu ia porque tinha um intervalo, né? Eram 6 horas e uma pausa, acho que de 30 minutos. Eu nem me lembro. Eu sei que eu fazia a pausa, assim, tipo, muito rápido. Ia no banheiro, voltava assim, eu atendia sem parar. E eu ia bem, muito bem, por sinal. É lógico, né? Também eu era muito esforçado, mas era uma energia a mais que eu colocava ali. E eu lembro que eu tinha lá, né? Eles colocavam umas estrelas, assim, nos atendentes, né? E eu atendia muito, eu vivia ganhando umas estrelas lá. E era assim, eu era um dos poucos estagiários que tinha, porque tinha funcionário também que tinha essas estrelas. E mesmo assim, eu ia todo dia com uma sensação que eu podia ser demitido se a gerente falava comigo de determinada maneira. Eu tinha uma sensação que podia acontecer alguma coisa a qualquer momento. Eu vivia nessa sombra. Olha que doideira. Não tinha razão nenhuma para eu ficar vivendo aquilo. Mas da onde que vinha isso? Certamente vinha lá de trás, né? Então, assim, dos padrões que eu tinha familiares, né? O sofrimento era muito forte, né, dentro do meu sistema. É bom a gente entender um pouco a nossa história, né? Então eu estava muito ligado no padrão, assim, que tinha que ser... Eu era muito cobrado quando eu era criança, né? Então eu repeti isso nos trabalhos.
Então eu tive uma pressão muito grande quando eu era criança de fazer tudo muito correto, mas exageradamente. Aí depois, quando eu chegava no trabalho, eu estava fazendo igual, com medo de, sei lá, ou minha mãe ou meu pai. Eu tive uma questão com a religião também, né? Porque eu, criança, era de uma religião muito rígida. Então, era esses fantasmas, entre aspas, que estavam ali. Então, assim, não tinha sentido nenhum estar sentindo aquilo, né? Com medo de demitir. Eu estava fazendo muito bem, só que era, você vê, era um peso. Eu não tinha consciência, eu ficava sempre. É uma prisão a gente estar no piloto automático. Então é só um exemplo que eu, depois, obviamente, com terapia, com as constelações, eu fui trabalhando isso. Eu fiquei, até hoje eu tenho uma certa dificuldade de sair do padrão do sofrimento, assim, sabe? De, opa, né? Trabalho, sofrimento, porque é uma coisa aprendida, né? Muita gente tem esse padrão que é aquele primeiro, né? Que a gente carrega da família. Então, para você ganhar dinheiro, você tem que sofrer, né? Você tem que ir lá e dar seu sangue, né? E aí você vai para o trabalho nesse mesmo lugar. Meu pai, ele trabalhou muitos anos viajando. E meu pai odiava viajar. Porque meu pai ama rotina. Só que ele não tinha opção. E eu muitas vezes me vi nesse lugar de repente estar fazendo algo que eu estava... Mas eu estava ali, sabe? E não tinha mais necessidade. Eu não vivia aquela história do meu pai. Eu tinha uma outra história. E eu demorei bastante para entender que eu podia fazer diferente o movimento. Porque isso já estava muito enraizado em mim. É para dar um exemplo de como que ficam esses padrões fortes dentro da gente. Eu tenho certeza que tem muitos que têm esse mesmo padrão. Vamos ver o outro, ó. Achar que não tem outra opção de trabalho e fonte de renda, escassez. Aqui dá escassez. Eu converso com muita gente, né? Claro que assim, a gente tem que colocar todas as variáveis, porque existe aí, obviamente, uma situação econômica, tem momentos da vida que a gente tem que, né? Às vezes a gente está passando realmente uma dificuldade, tem que aceitar, tudo bem. Vamos sair desse recorte e ir para um recorte, por exemplo, de pessoas que já têm um cargo, sei lá, de gerente, etc. Que era muito a convivência que eu tinha, por exemplo, no corporativo. O que eu escuto de pessoas que eu sei que ela tem uma boa condição financeira, um bom salário, e ela age que se ela for demitida amanhã é como se ela fosse, sei lá, ela fosse passar fome, assim, não está escrito. Muita gente. Então é uma sensação. Eu mesmo já ficava um pouco assim, né? Um medo de, opa, não, se eu perco isso aqui, não vejo nenhuma possibilidade. Quantas pessoas não ficam assim? E como que talvez isso não esteja relacionado com um padrão de escassez que vem da sua própria família? Vamos pensar lá atrás nessa questão de escassez, porque é bem comum, né? Lá atrás, né, de repente o seu pai ou o seu avô, não foi o seu pai, seu avô, sua mãe, enfim, viveu uma situação de que tinha que sobreviver, né? Tinha que trabalhar lá na roça, enfim, né? Ajudar os pais, trabalhar como criança, quando criança. Então era sobrevivência, naquela época era muito, né? Tipo assim, muitas crianças iam embora, né? Partiam desnutridas, então assim, cara, era tipo para sobreviver. Quanto disso não tá na gente também, né? A gente às vezes já está numa outra situação, já tá e ainda está meio que com aquele medo incontrolável, né? Desconectado daquela fonte de vida onde nos conecta com a abundância. A gente está desconectado. A gente ou está conectado no padrão familiar da escassez, ou no que você aprendeu, né? De repente seu pai era muito duro com você com dinheiro, ou você na infância também tinha muita dificuldade, né? Aninha tinha muita dificuldade, e aí você hoje está assim, sabe, fazendo conta, sem necessidade. A questão é, eu preciso entender se isso tem a ver. Às vezes realmente tem uma questão que eu preciso, né? O adulto, ele sabe o que ele precisa ou não precisa. No caso, eu estou falando daquela sensação de que se você perder aquilo, sua vida acabou. Se você sair daquela empresa, já era. Se você perder aquele cliente, você não vai ter outro, sabe? E uma coisa que eu tenho aprendido por exemplo, de cliente, né? Se tá aí, tem um monte de gente querendo o seu serviço. Se ele não fechar com você, ele vai fechar com alguém. Então, assim, a gente tem uma abundância que a gente começa pra cá, né? A gente fica vendo a vida pelo um filtro da crença e a gente não enxerga que tem uma série de possibilidades. Se ele não fizer com você, ele vai fazer com alguém. Se ele não adquirir o seu produto, vai adquirir de outro. Se aquele emprego não veio para você, aquela promoção vai vir outra. Ou você vai para uma outra empresa que vai ter uma
conexão com você. Quanto a gente não perde quando a gente se desconecta desses lugares, né, de acreditar, né? Eu falo por mim também, às vezes eu fico numa bateção de cabeça, eu falo, cara, preciso ter fé, né? Tipo, calma, tá tudo certo. Aí depois vem a vida e mostra pra mim que tá tudo certo. Mostra pra mim que tem outra possibilidade, que talvez não era o caminho que eu tava pensando, mas vem outro. A gente tá cheio, eu tenho certeza que não só eu, como você, tem várias experiências nesse sentido que a vida te surpreendeu. Mas na verdade ela não te surpreendeu, né? Você que se conectou com o que você já é. Que você já é tudo isso. Só que você dá uma, né, por conta das crenças, por conta dos traumas, por conta do padrão familiar, do que você já viveu, você se desconecta e você se perde muitas vezes e você fala, putz, não, você começa a desacreditar que você é essa conexão. E a gente faz muito isso, né, o tempo inteiro. Quando a gente está lá no olho do furacão, eu sei que é difícil. Por isso que a gente está aqui com os trabalhos terapêuticos para nos ajudar a gente ir relembrando desse lugar que sempre vai dar certo. Vamos ver um outro bom aqui que eu coloquei. Falta de reconhecimento. Eu atendi um cliente outro dia, né? Que ele tinha uma questão de falta de reconhecimento. Até falei desse caso lá na reunião, Marcelo, porque esse caso é bem legal. O Marcelo está na reunião que eu participo de empreendedores, né? Na reunião de networking, eu dei esse exemplo, mas lá há pouco tempo eu falei bem rápido. Mas olha que interessante essa história, né? Esse cliente, ele tinha falta de reconhecimento. Em qualquer lugar que ele trabalhava, ele tinha esse problema, assim. Não era reconhecido no trabalho. Então, o que acontecia? Ele fazia super bem o trabalho dele, vinha alguém, era promovido e ele não. Isso aconteceu nenhuma nem duas, várias vezes. Quando ele fez o atendimento comigo, ele tinha acabado de ser demitido e também tinha acontecido algo parecido. Então, ele tinha uma questão de falta de reconhecimento muito forte. E também uma dificuldade em lidar com o dinheiro. Então ele tinha um medo também do dinheiro, da perda do dinheiro, que na verdade é a conexão com a prosperidade, né, financeira. E foi isso que ele trouxe. Muito interessante. A gente vai colocar o campo depois aqui, vocês vão visualizar, né, para quem não conhece. O dinheiro, né, na época, hoje eu não colocaria dinheiro propriamente dito pelo meu aprendizado, mas assim, eu coloquei dinheiro, eu podia ter colocado prosperidade financeira, porque só dinheiro, se ele aumentar R$1, ele já aumentou o dinheiro, então não é bem por aí. Mas é a prosperidade financeira, que é o todo, porque o dinheiro ele pode vir de várias formas, não precisa vir de uma fonte só. Mas o dinheiro que eu coloquei na época, e o dinheiro e o reconhecimento estava lá atrás, olhando para trás, estavam bem no meio do campo, olhando para trás. E quem estava atrás, eu coloquei ele criança. Era a criança dele, que aliás era um representante que ele escolheu, um elemento bem grande, ou seja, o que isso mostra? Que a criança dele estava muito grande. E a criança dele estava conectada com os ancestrais do pai. E na conversa que a gente faz antes, né, eu entendi o sistema familiar dele, ele tinha perdido o pai muito novo. Eu não lembro agora exatamente se ele perdeu o pai ou se ele ou se o pai foi embora. Tinha algo nesse sentido, tinha uns conflitos com o pai, mas na criança forte. E ele, então pensa, ele estava buscando reconhecimento. Lembrei, o reconhecimento, olha que fantástico. O dinheiro estava olhando para a criança dele lá atrás e para os ancestrais do pai. Então, isso mostra que tem algo da ancestralidade do pai ou com o próprio pai acontecendo ali no campo, que é a questão dele, do dinheiro. O reconhecimento, ele estava para cá, ligado no pai dele. Então, no pai, que eu coloquei o pai e os ancestrais do pai. Ou seja, tá tudo interligado. Então, estava o dinheiro, o reconhecimento, tudo ligado no pai. E aí, quando eu fui perguntar sobre isso, né, eu entendi que ele buscava, para resumir, para a gente ver como que a gente fica preso e vivendo, porque ele nunca tinha feito terapia nenhuma. Era a primeira vez que ele estava fazendo um trabalho terapêutico. E ele estava com mais de 50 anos e ele nunca tinha olhado para isso. Ele estava buscando reconhecimento do pai através dos chefes, do trabalho. E, obviamente, ele não conseguiu. Porque o que ele precisava reconectar é essa relação com o pai. Então, ele precisava se reconectar com esse pai. E, consequentemente, quando eu falo pai,
Porque às vezes você não consegue se reconectar com o pai literal, o pai às vezes não está nesse plano, ou você tem uma situação onde você não tem como se conectar com o pai propriamente dito, mas você se conecta com o seu masculino, que todo mundo tem. Então leia-se masculino, pai e masculino, mas a gente vai falar do pai porque isso ficou lá atrás na infância. Ele queria muito esse reconhecimento do pai, a criança dele queria esse reconhecimento do pai, tanto que a gente fez um movimento para essa criança ser olhada, ser vista por esse pai, e ele se emocionou de uma forma muito forte, porque ele estava com mais de 50 anos buscando o reconhecimento do pai. E ele conseguiu fazer esse movimento através desse trabalho de constelação, que a criança dele olhou para esse pai finalmente e conseguiu ser reconhecido pelo pai. Só que olha o sintoma do piloto automático, ele ficou a vida inteira buscando o reconhecimento do trabalho, nas empresas que ele passou, e não vinha, porque ele não vem por aí, entende? Primeiro a gente se reconecta lá atrás, né, com a nossa origem, com o nosso pai, com a nossa mãe interna, e depois você vai para a vida e aí você automaticamente é reconhecido pelo que você faz. E outra, lembra que o dinheiro ali, que na época eu coloquei dinheiro, estava ligado na criança dele. Ou seja, né, a criança entrava no processo, né, de trabalho. Então imagina, a sua criança emocional vai para o trabalho, entende? É tudo inconsciente, né? Reverberou aí, né, Marcelo? É isso, é bem por aí, né? E então a criança vai muitas vezes no trabalho, então às vezes você está batendo cabeça, então ele estava lá buscando reconhecimento, ele estava sofrendo literalmente nos processos de trabalho, porque na verdade era aquilo que ele precisava buscar. Olha que incrível, né? Olha que esse trabalho é muito, muito incrível. Então esse está ligado aqui com a falta de reconhecimento. Outra coisa que eu coloquei aqui é não se desenvolver e não crescer e prosperar. Então, o se desenvolver, aí eu estou fazendo um gancho com, não exatamente com esse atendimento, mas o quanto, e está ligado com a live da semana passada, o quanto a gente ainda está preso na nossa criança emocional, e aí fica mais difícil de se desenvolver, de crescer, tá? Então, se a gente está tendo muita dificuldade, algo aqui não está fluindo, então, financeiramente não está fluindo, né, tem alguma coisa ali que eu preciso dar uma reconectada com a minha criança. E esse é um trabalho constante, não é assim, resolvi a criança hoje na constelação, amanhã ela nunca vai aparecer mais. Já estou no adulto, nunca mais volto. Não é assim, né? Às vezes a criança volta ali, porque é uma dinâmica forte para você, que você se conectou com ela. E aí ela volta para você. Então aí, só que quando você faz um processo como esse, de terapia, de constelação, você sai mais rápido. Então ela, comecei a perder cliente, ou então comecei a ter um medo de ser demitido. Quem que será que está gritando aqui? De repente é a criança que está querendo ser vista, que está com medo da mãe que foi embora, com o pai que foi embora, entendeu? Ou então, o meu caso ali, né? Se cobrando absurdo, né? Eu tinha 17 anos, pra quê? Então eu estava lá, conectado na criança, que tinha que ser perfeita, que tinha que fazer tudo certo. Pra quê? Entende? Então eu estava ali no piloto automático inconsciente fazendo algo que estava me gerando sofrimento. Então se eu não olho para a dor, né? Então se eu não reconheço qual que é a dor, ela gera sofrimento. E o sofrimento que faz a gente ficar no piloto automático, batendo cabeça, desconectado de quem a gente é de verdade, né? Desconectado do que a gente merece. E aí a gente fica muito preso muito tempo nas coisas. A gente fica insistindo em coisas que já não faz mais sentido pra gente. Às vezes você tem um cliente de trabalho que, cara, você não tem que investir naquele cara, aquela pessoa, né? Aquele cliente, porque aquele cliente só te dá dor de cabeça, vai além do limite se você insiste, entende? Porque isso está, na verdade, conectado em algo lá atrás. Ou então um trabalho, né? Aquele trabalho já não tem mais nada a ver com quem você é hoje, ele tem a ver com quem você era lá atrás. Ok, lá atrás, hoje não tem a ver. E aí você tá lá insistindo, né? Tá lá forçando. Eu passei muito por isso na minha última experiência do corporativo, né? Cara, o ciclo tinha fechado para mim. E eu tava insistindo, assim, todas as evidências, né? Tudo tava acontecendo, mostrando para mim que o ciclo tinha fechado. E eu tava tentando insistir. Quando eu parei de resistir, eu consegui fazer o movimento de sair.
enquanto você ficar resistindo, o que que ia acontecer? Porque assim, já fechou. E a vida ia vir passar por mim em cima de um trator, né? O trator ia passar bem por cima de mim, ia acontecer alguma coisa, eu ia ser demitido de uma forma traumática. E aí entra no terceiro, né? Aí eu não fiz o movimento, aí eu vou lá, passo por uma experiência traumática e me conecto com ela. E aí é mais um trauminha pra gente aí, né? Que a gente não quer. Então, assim, a vida tá lá mostrando o que a gente tem que fazer. Só que se a gente não tá muito consciente, ou seja, se a gente está no piloto automático, eu não consigo ir pro caminho, e aí a vida vem, pá, vai que nem um... Ela passa por cima da gente, é isso. Ela passa por cima da gente. Então a pessoa chega lá e fala, putz, fui demitido, que injustiça, será? Né? Às vezes é aquilo, né? Ela não olhou para essa cartinha aqui, que a gente tirou no começo, que fala que alguns cortes implicam em grandes ganhos. Então qual que é o ganho que eu tive de fazer esse movimento de sair? Eu tive um ganho de saúde, eu tive um ganho de paz, enfim, entre outras mil coisas, né? De identificação, de estar no meu lugar. Só que eu só pude entender isso hoje porque eu fiz o corte. Né? Se eu não faço o corte, a vida vai lá e corta, né? Mostra. E às vezes tá lá na sua cara o que precisa ser feito. E aí você, não, putz, não quero olhar. Vou fazer assim, ó, não tô vendo. E aí vem lá e acontece alguma coisa mais traumática, tá? E aí, consequentemente, né, do crescer e prosperar, que eu coloquei aqui no final, tem muito a ver essa prosperidade, tem muito a ver com a questão de você conectar em algum lugar com a sua criança que tem algum sofrimento. E aí fica mais difícil a gente ir para um outro lugar, sabe? Para a gente crescer, porque a criança está gritando lá. E a criança não trabalha, tá? A criança não trabalha, então por isso, né? A criança não realiza. Então é um bom ponto. Esses são os pontos aqui que eu separei principais. Obrigado aí pelos comentários aqui que fizeram. Mas vamos pensar o seguinte, que talvez... Porque aí, quando a gente começa a aprender as coisas, né, e a gente acessa informação, faz terapia, a gente começa a analisar demais também. Aí tudo a gente fala assim, cara, tô na criança. Não, putz, tô no piloto automático. O que será que também não é? Às vezes não é piloto automático. Então, o que talvez não seja aí piloto automático no trabalho? Às vezes você precisa trabalhar num projeto que demanda muito tempo. Então, às vezes, você tem um projeto específico onde você vai ter que se dedicar muito. Então, você simplesmente tem que se dedicar. E fim. A Thalita ressoou aí, né, Thalita? Então, às vezes, você tem que se dedicar naquele processo, naquele trabalho. Então, às vezes, você vai ter que trabalhar muito. Isso significa que você está no piloto automático ou você está lá sobrecarregado? Não necessariamente. Se todas as vezes você coloca e fala, não, tem um projeto, toda vez aí também começar a sobrecarregar demais, aí tem algo a ser visto. Mas, se eu estou fora da criança e eu começo a entender que é isso que eu tenho que fazer, me dedicar eu vou. Coloco o adulto aqui e vou fazer o que tem que ser feito. Seja na minha empresa, seja no trabalho, né, empregado. Eu faço o que tem que fazer. Tem que fazer aquela apresentação, vou lá e faço. Tem que fazer, me dedicar um pouquinho mais aqui. Depois eu compenso, vai aprendendo, né, a colocar limite, a falar não. Então isso não é estar no piloto automático. Você ir atrás do seu dinheiro, querer crescer e falar assim, ó, buscar dinheiro, se preocupar, gerenciar bem as suas finanças, né, não ir lá e fazer qualquer loucura, isso não é estar no piloto automático ou achar que você está na escassez. Isso é um bom gerenciamento aí das suas finanças, né, que é um autocuidado, seja um cuidado da tua empresa ou um cuidado a você. Então isso não está ligado no piloto automático. Conflitos. Coloquei conflitos ocasionais. Cara, a gente vive muito evitando o conflito, muitas vezes, né? A gente não quer ter conflito, né? A gente faz tudo para não fazer. Às vezes, eu preciso ter conflito. E o conflito não significa ser grosseiro, não significa brigar. Às vezes é o que... Quem que comentou do limite foi a Ana. Então, do limite, né? Então, às vezes é só um limite. Então, é isso. Um conflito é um limite. Isso pode acontecer e às vezes a gente pode sair um pouquinho. Tá tudo bem. Você não está no piloto automático, você está só vivendo a vida real. A vida adulta, que é isso aí. A gente só vai aprendendo a dosar, né? Talvez se você está levantando demais a voz, está estressado demais, está indo além, aí pode ser que tenha alguma coisa a ser vista, tá?
ou repetindo conflitos. Aí é um outro ponto, né? Toda vez eu tô passando pela mesma história, toda vez eu tenho o mesmo tipo de conflito, que aliás eu acho que eu esqueci de falar sobre ele. Bom, ainda bem que eu falei. Mas antes do que não é piloto automático, também é assim, ir lá, se vender na empresa, falar do seu negócio e tal. Cara, isso não é estar no piloto automático. Tem gente que está sempre, né, fazendo coisas, tendo ideias, fazendo, né, coisa de venda. Tá tudo bem, tá tudo certo e é até necessário. Mas vou falar uma coisa do conflito repetitivo. Cara, tem um negócio muito interessante que a gente vê nos movimentos, que é parecido com aquela constelação que eu fiz. Cara, você começa a pensa com quem você... Vamos supor que você está numa empresa corporativa e você tem uma série de conflitos. Aí você tem que olhar o seguinte, com quem que eu tenho conflito? É com o meu chefe? Então, ou seja, é com o superior? Aí, ou então eu tenho um conflito com os colegas no mesmo nível? E aí eu fui para uma outra empresa, né? Ou às vezes é cliente, vamos pensar. E aí eu fui para uma outra empresa, quando eu vejo estou tendo o mesmo conflito. Cara, se começa a repetir muito conflito, pode ter certeza que tem algo aí que você está precisando olhar, que está no inconsciente. Às vezes você olha para aquele chefe, eu sempre pergunto, né? O seu chefe é homem ou mulher? Quando a pessoa vem, né, para ser atendida por mim. E aí eu faço uma conexão, não são todos os casos, tá? Mas às vezes eu faço uma conexão, tipo, tem problema com a mãe. Cara, ela só teve problema com o chefe mulher. Eu falei, é isso. Então é um convite para olhar para essa história. Ou então com homem, né? Toda vez é um homem com um problema. Então, tipo, cara, olha para isso. Aí quando eu analiso, vejo que tem lá um problema com o pai. Ou então, né, o pai foi ausente, e aí eu tô lá... às vezes a gente coloca muito a ferro e fogo que o chefe fala, isso é um grande padrão aí, né? Coloca o chefe muito lá em cima e se às vezes fica muito lá embaixo, pode ter uma situação aí que você está buscando aí através desse chefe o seu pai ou sua mãe. Você está muito pequeno, o chefe muito grande. Isso é um ponto também, um alerta aí para a gente olhar se está no piloto automático. Vejo nos empreendedores aí também que eu atendo e os que eu conheço. Também, o cliente fica num negócio assim muito enorme. E aí, às vezes, vem uns clientes com um padrão aí muito parecido com a família. Cara, vem muito. Então, você que é empreendedor, empreendedora, ou autônomo, dá uma olhada qual que é o perfil de clientes que você tem. Dá uma olhada. O que está vindo para você? Isso é um bom termômetro para você avaliar, né? Às vezes você tem questões financeiras, escassez. Aí você atrai só cliente que dá uma dor de cabeça para pagar, que tem o mesmo problema que você. Entende? Então você isso é uma boa avaliação para a gente começar a sair do piloto automático. Então assim, só tá vindo cliente crítico. Aí quando eu olho, minha mãe era crítica comigo. Tipo, aí, sabe, é o cliente que me exige demais. Como a Ana falou, né? Não consigo falar não para os clientes, faço além. Como é que será que era a tua mãe? Sua mãe te exigia demais quando você era pequena? Então é um ponto de se olhar, né? Seu pai fazia, né? Colocava muita pressão em você, e aí hoje você está repetindo. Então isso pode ser entre colegas e chefe, tá? Então esses são bons termômetros para a gente avaliar. Quando eu faço a mentoria, a Thalita já fez, mentoria de trabalho, né, profissional, a primeira coisa é a gente fazer o termômetro, assim, pra gente dar uma olhada o que está acontecendo, é um diagnóstico, né? Que é o que eu brinco, né? Coloca um drone ali e começa a olhar. Pra gente entender onde que tá aí o negócio, onde está pegando, né? Tá pegando nesse perfil, padrão de chefe homem, chefe mulher, qual que é o que está repetindo, o que eu tô sentindo, se a criança está presente, se a criança não tá, isso é muito legal pra gente fazer quando faz mentoria de reposicionamento profissional ou mentoria de líderes. Ou no próprio atendimento individual, né? A gente já consegue entender se o tema é trabalho, olho para aquelas dinâmicas ali para ver o que eu preciso ainda estar olhando, que eu não vi. Às vezes é isso, né? Você vai fazer um atendimento, você dá um passo, aí você faz outro, você dá outro passo, né? Eu lembro, a Thalita é uma cliente que eu atendo há muito tempo e a gente fez um trabalho, eu vou expor só um pouquinho, tá, Thalita? Mas é uma coisa boa. A gente olhando muito para a criança dela e a gente já fez muitos trabalhos onde a criança teve uma época que
para um assunto específico, a criança já não estava mais lá. Então ela estava bem distante do tema. Então é porque ela trabalhou a criança dela, ou seja, ela estava ancorada no adulto, né, na adulta dela, e ela começou a olhar para as questões dela da maneira adulta. Então a criança vai saindo, é muito interessante, parece que a energia vai ficando mais distante da criança, né? E aí você consegue, isso é muito bom, porque você consegue olhar para aquela questão de uma forma mais adulta, né? De uma forma, de um lugar aqui. Bom, eu sempre falo que eu vou falar pouco, não consigo, falo muito. Vamos fazer a dinâmica rápida aqui do campo, tá? Eu vou precisar aí de uns minutinhos. É rápido, tá? Para quem ficou até aqui, sei que uma galera entra e sai, né? Mas quem... Ó, a Thalita falou que teve um grande avanço. Teve mesmo, eu sou suspeito para falar, no bom sentido, mas é isso, é perceptível o avanço que você teve na sua vida em geral. Vamos fazer um movimento no campo, que é o seguinte. Vamos aproveitar essa energia que a gente está. Se você está vendo aqui agora ao vivo, ou se você vai ver depois, isso não muda. A gente vai fazer uma parte de uma dinâmica que a gente faz, que é para olhar alguma questão sua, é para a gente olhar, principalmente, eu vou fazer assim, a terceira dinâmica. Então, você vai pensar o seguinte agora, você vai parar aí e pensar, se precisar fecha os olhos, você vai pensar em alguma situação de trabalho que você teve, tá? Alguma situação de trabalho que você teve, ou algum chefe, ou alguma demissão, ou algum cliente, algo que seja marcante no seu trabalho, um marco do seu trabalho, que, sobretudo, que tenha sido mais desafiador, tá? Pode ser, se você não tem nenhum, você pode colocar alguma coisa boa também, aí você vai sentir o que vem. Então, primeira coisa, você vai pensar nesse... Então, vamos lá, fecha os olhos, faz uma respiração. Mais uma vez. Para te ajudar nessa jornada, vai voltando lá para trás, lá atrás, lá quando você era uma criança, um menino, uma menina, vai acessando tanto essa criança e também vai acessando a energia do seu pai, da sua mãe. Caso você não tenha conhecido o seu pai ou sua mãe, ou tenha sido doado, também pode incluir os seus cuidadores, os seus pais adotivos. Então, vai acessando a sua criança, a energia que vem dos seus pais biológicos, pai e mãe, e, consequentemente, junto com eles vai vir também uma energia dos seus ancestrais, tá? Então vem uma energia lá dos ancestrais do pai, ancestrais paternos, uma energia dos ancestrais maternos. Então continua aí de olho fechado, se conectando com essa energia. Vai respirando. E ancorando nessa história e no seu sistema familiar, você vai vindo de uma forma um pouco mais rápida, mas vai acionando um pouco sua criança na escola, vai deixando vir essa energia, os estudos que você teve, faculdade, o que você se formou, se você não se formou, qual que era o seu ofício. Não precisa fazer um filme assim muito profundo, só abrindo o espaço que vai vindo essa energia. Uma energia também dos trabalhos que você teve, o seu primeiro trabalho, sua primeira experiência profissional, o seu chefe. Vai abrindo esse espaço, porque agora você vai acessar dentro da sua carreira que você teve até hoje, lá do início, depois da sua fase adulta, até agora, você vai acessar um lugar ou uma situação, uma empresa que você teve, um cliente, um projeto. Talvez você tenha tido um chefe que foi desafiador, ou talvez você tenha sido demitido em alguma vez, sua empresa tenha fechado.
Você vai escolher, você vai sentir alguns deles e você vai escolher um para você se conectar. Então, ancorado na família, na sua criança, você vai agora se permitir acessar esse lugar. Respirando, acessando. E agora que você escolheu, eu vou colocando aqui o campo. Você pode ficar de olho fechado ainda, se for necessário. Vai devagar, voltando, caso você já tenha escolhido esse momento, esse marco. E eu vou utilizar o campo aqui pra gente, tá? Então vamos lá, acessa. Você já está ancorado em todo o seu sistema familiar, no seu pai e na sua mãe, na sua criança. E agora veio aí na sua mente alguma situação relacionada ao trabalho, tá? Pode ser traumático, qualquer situação. Então, e a gente vai colocar aqui 3 representantes aqui. Então a gente vai colocar primeiro esse. Você vai olhar para esse aqui e você, se você tiver algo como anotar, mas não precisa, você vai só se acessar, olhar para ele e ver o que vem de sensação, tá? Quando você olha para esse gato chinês que está com essa mão levantada. Aí vai sentindo, se conectando. E agora eu vou colocar esse aqui. E agora você olhando para esse aqui, me fala o que vem. Sensação. Então vem alguma sensação. Sempre tem uma informação, né? Você entra em ressonância com o campo, tá? E com a sua história. Mesmo que a gente esteja fazendo cada um a sua. Eu vou fazer um movimento aqui que um olha de frente para o outro. Quando um olha de frente para o outro, qual que é a sensação que vem, tá? Se você quiser colocar, então esse aqui vai ser o primeiro que entrou. Aí depois alguém quiser colocar o que sente quando olha esse primeiro e quando olha esse segundo. Alguém pode falar para mim? Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Como tem muita gente, né, dá para acessar aí um pouco mais. Vou esperar um pouquinho que vem. Aí você vai acessando essa informação. Quando você olha para o número 1, o que vem? E quando você olha para esse número 2, o que vem? Então pode colocar aí nos comentários. 1, sinto isso. 2, sinto aquilo. Ou então para você mesmo, tá? Porque essa é a informação que você precisa. Gosta dos dois. O Marcelo gosta dos dois. Vem alguma sensação diferente para um e para outro? Quem conseguiu acessar? Um alívio? Tá. E o 2? Vai ficar próximo. Tá. 2, livramento. Eu já revelo daqui a pouco o que é. 1, pausa. 2, seguir em frente. Faz bastante sentido. Bastante sentido esse. Gosta mais do 1, né? Desse aqui, né? Que tá aqui. Tá. Então, quem não escreveu, só sente. Eu vou colocar um outro negócio aqui e você vai falar o que vem. Eu vou só afastar um pouco. Essa pedra aqui. O que vem e com quem essa pedra se conecta? Se é com um, só com 2, ou com os 2.
A pedra se conecta com um. Alguém tem alguma sensação dessa pedra? Grandiosidade e admiração. Um pouco de peso. Se conecta com um. Tá. Tá, deixa eu pensar. Vou fazer uma coisa aqui. Esse um aqui vai olhar. Eu faço só um pouquinho o 2. Esse um vai olhar aqui para essa pedra. Esse um aqui vai olhar para a pedra e vai falar: eu honro vocês. E aí vê o que ressoa aí. Até suspirou, né? Quando tá, tem bastante conexão com esse o 1 com 2, o 1 com 3 mesmo. Então, 1 com 3. Então, a frase eu honro vocês. Vou deixar essa frase e vou revelar. O coração batendo forte, né, Ana? Tá, porque aqui também tá meio pesado. Aí a gente vai fazer o seguinte. Tem esses 3 aqui. Foi bom ter dito isso, né? De honrar. Vamos lá. Para ficar um pouquinho mais... Para diminuir essa energia, eu vou falar o que é, tá? Esse 1 aqui, ó, é você. Então, seja você quem for aí, você. É a sua pessoa. Então, a Fabi, a Thalita, Marcelo, Ana, então é você. Esse número 1. Faz muito sentido pelas respostas aí. Esse 2, para alguns foi livramento, para alguns é seguir em frente, para alguns se conectou. Esse gatinho aqui é aquela situação de trabalho que você trouxe, ou da sua empresa, ou do seu chefe, ou de algo que você passou. Para alguns está indo embora, para outros está conectado, porque pode ser uma coisa boa, pode ser algo que você se conecta ainda. Se está muito querendo se aproximar, é porque ainda está fazendo parte, de certa maneira, que é aquele processo que eu falei, né, da gente se conectar. E essa pedra que entrou por último, o 3, e que se conectou com você, é a sua família. Que louco, né? Então é o seu sistema familiar, toda a sua família aqui. Então, por isso que eu coloquei a frase logo de cara, porque eu vi que estava vindo, eu honro vocês. E tá vindo uma outra frase aqui que eu vou, agora que vocês já sabem, eu vou virar você, para você olhar para sua família, saindo aqui um pouquinho do 2, você vai falar de novo, ó, eu honro vocês e eu agora compreendo tudo o que aconteceu. Eu honro vocês e eu agora compreendo tudo o que aconteceu. Respira. Vê como é que ficou. Você falando isso para todo o seu sistema, todos os seus ancestrais, tá? Bom, a gente está fazendo uma mini terapia aqui. Tá vendo outra frase? Eu vou colocar. Você vai falar aqui, ó. Eu honro vocês. Eu honro a nossa história. Mas eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu honro vocês, eu honro a nossa história, mas eu sou responsável pelas minhas escolhas. E aí o movimento que está me vindo aqui é assim, ó, você ficando aqui e a família começando a ficar aqui atrás, ó, de você. Porque aí a gente transforma isso, né, numa força, né, para você. E aí você tem força para olhar para esse gatinho aqui, junto com a sua família, de frente assim, ó. Vamos lá, ó.
Você vai falar assim: quando eu via você, eu me conectava com a minha família. Quando eu via você, eu me conectava com a minha família. Mas eu agora compreendo e olho você de igual para igual. Eu agora olho você de igual para igual, do jeito que você é. E qualquer emaranhado familiar que tenha nos conectado, eu agora me liberto. Então, de qualquer emaranhado familiar que tenha nos conectado, eu agora me liberto. Aí eu vou fazer um movimento, me fala aí, gente, como ficou. A Fabi falou, na hora da família, né, deu um batimento de coração. Ó, tem carinha de riso, de feliz, emoção. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar você e a sua família aqui atrás, mas um pouquinho mais distante, tá me vindo aqui, tá? Mais distante. E isso aqui, ó, que era algo lá do teu passado, vem um pouquinho para trás, tá? Se afasta. Aí vocês me falam como que fica essa imagem. Você, sua família e essa situação de trabalho aqui que você identificou agora lá atrás. E me fala qual que é a sensação que vem. Naquele primeiro movimento, a Fabi já falou que ficou leve, né? Gratidão, foi maravilhoso. Vamos ver, mais alguém coloca aí para mim, por favor. Para mim, pode até tirar a situação do campo. Ó, a Thalita quer que a situação vá embora. Pode afastar um pouquinho, eu acho, né? Eu não vou tirar porque fez parte do passado. E eu acredito que muita coisa do passado pode ir para frente, mas a gente coloca um pouquinho mais distante aqui atrás. Livre para poder fluir. E eu senti, sei lá porquê, né? Da família não ficar tão colada aqui. Estava muito grudado, senti de deixar aqui atrás, só como uma representação de tudo lá atrás. Então agora, nessa formatação, sensação de livre para fluir, para seguir. Né? Então, ó, duas situações. Fico como se tivesse ainda conectado com as duas coisas. Também faz sentido ficar conectado com o que aconteceu e com a família, né? Porque não tem... É aquilo, né? A sensação que eu posso ser eu e me impor mais. É aquilo. O que passou pode ser... Ele pode ter dois lugares pra gente. Eu fiz uma mentoria ontem, né? Que era o seguinte, a questão da cliente, só para exemplificar, para a gente finalizar. Tinha uma questão de rejeição, olha só a coincidência de rejeição, Marcelo. Rejeição que vinha da família e estava olhando para a família, porque era um exercício que a gente colocava a família assim também. A rejeição e a família e a confiança, que é o recurso que ela quer trabalhar, juntos, então, ou seja, do mesmo lugar, vem as duas coisas. Então vem a rejeição, mas também vem a confiança. Então, se eu consigo olhar para isso e entender o que é, eu me libero, né? E aí vem a confiança. Então, isso aqui também pode se transformar em algo de força para você e a família. Mas eu estou preso ainda por ser traumática? Pode ser. Pode ser. O que pode diminuir, né? Dependendo do trauma, ainda pode ser grande, né? Então, pode estar ainda meio que puxando um pouco a sua energia. Normal também. Isso é um exercício, né? Acho que é isso. A Ana falou né? Pode seguir. Então, vamos nessa imagem, né? Independente de se ficou conectado ou não, o importante é que está lá atrás. E a gente seguir, tá? Então, é esse lugar que a gente vai ficar. Então, eu vou fechando aqui o campo. Só um exercício leve aqui para você fazer. Dá para repetir, inclusive. Então, vamos lá. Vamos fechando aqui o campo. Fazendo uma respiração, fechando os olhos, deixando o passado lá atrás, se permitindo se desconectar pelo menos um pouco dessa situação, ancorando a força da família para que você possa seguir em frente.
Também gratidão por esse campo, né? Porque sempre nos auxilia, nos traz tantas informações e também ajuda dos ancestrais aí nesse trabalho. Então, vamos fechando aqui o campo e vou tirar ele aqui um pouquinho, tá? Após 3 anos eu ainda sonho com isso. Essa ainda está conectado com isso, provavelmente. É normal. Bom, a sensação, a gente vai se libertando, né? Mas isso é um processo, né? A gente dá um passo. Vai sentindo, Marcelo, como vai ficando. Também que a gente vai ter o atendimento, né? Como vai ficando até lá. Aí depois você me fala. Obrigado, Thalita, também. Então, só finalizando, ó, lembrando da cartinha, hein? A cartinha fala que o que a gente precisa podar aí na nossa árvore, que a gente precisa cortar, que vai trazer grandes ganhos para nós, né? E aqui a outra que fala, né, foi importante, a gente reconhece cada história, cada lugar, cada pessoa, para a gente seguir adiante, tá? Obrigado aí pelo tempo de vocês, passou super do horário, mas esse exercício eu acho que foi muito legal de fazer. Vamos indicar para o pessoal aí que eu acho que vai ser bacana para as pessoas olharem um pouquinho para o trabalho aí nessa visão, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Boa noite, bom descanso para vocês. Um beijo.